Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos continuar com a trigonometria, mas dessa vez vamos entender aqui o que é radiano e calcular a conversão de grau para radiano, radiano para grau. Vamos lá, o que é o radiano? O radiano, ele considera uma circunferência, tá? E marca um ângulo na circunferência, uma abertura na circunferência que tem a mesma medida do seu raio. Então essa abertura aqui terá a mesma medida do raio aqui. O que significa que você teria uma medida de arco em comparação ao ângulo central. Você não tem essa medida em comparação à inclinação, mas sim à medida do arco. Você sabe que abre de acordo com a medida dessa circunferência aqui. Então, se a circunferência tiver um raio maior, é óbvio que isso aqui vai ser ainda um pouco maior. Como é que você faz para resolver isso? Vamos pegar no exemplo para você ver, tá? Nós temos esse problema que fala para a gente de uma circunferência. Essa circunferência tem um raio de 10 centímetros, então nós vamos botar aqui o raio de 10 centímetros. E ele fala para mim o seguinte, que essa abertura aqui tem 15 centímetros, tá? Nós vamos então usar o recurso tradicional da regra de 3 para você poder fazer o cálculo. Então, na regra de 3 clássica, gente, coloca aqui o radiano, é a medida de radiano que eu quero, e a medida do raio que a circunferência me deu. Um radiano sempre vale, nesse caso, vale a medida do raio, e esse raio vale 10 centímetros. Ele diz para mim o seguinte, que o arco mede 15 centímetros, consequentemente, eu tenho aqui o radiano em x. Aí você vai fazer a análise, aí você faz a análise da regra de 3, e aí você vai ter 1 sobre 10, né? 1 sobre 10 é igual a x sobre 15, multiplicando cruzado e resolvendo você tem que x vale 1,5 radianos. Repara que aí radiano diretamente não tem um valor de π. Vocês vão reparar muito que a gente vai trabalhar no ensino médio com o valor de π. No fundamental você não trabalha tanto com esse π, porque você acaba convertendo apenas para a medida do grau. Então, basicamente, basta você montar uma regra de 3 tradicional. Agora, quando você está falando em radiano, você fala o seguinte, que você passa a considerar, em vez do raio, você passa a considerar o ângulo central. Então, a sua comparação é essa abertura angular aqui, que vai gerar uma abertura angular de acordo com a medida original. Não precisa do raio nesse caso. Então, são duas fórmulas. A primeira fórmula que a gente acabou de fazer, você teria a medida do raio, e aí você calcula pela regra de 3. E a segunda forma, você não tem a medida do raio, mas você tem o ângulo, e aí você usa a conversão simples. Vamos ver um exemplo aqui, já trouxe a circunferência desenhada para vocês, tá? Os 60 graus está aqui dentro, eu vou colocar ali para efeito de cálculo, para visualizar melhor o x, que eu quero a medida de 1 radiano. Você poderia estar fazendo através da regra de 3 também, tá? Usando essa relação, mas eu prefiro calcular através de uma formulazinha que a gente vai gerar da regra de 3, que significa o grau dividido por 180. É sempre o grau que foi dado dividido pelo 180 no final, e você completa com π radiano. Então você tem x é igual a 60, né? O grau saiu e entrou 60, dividido por 180, x é igual a 1/3. Você não converte normalmente, você deixa esse valor dessa maneira, 1 sobre 3 π radiano, ou π radiano sobre 3, não precisaria desse 1. Tá? Mas você jamais vai encontrar 0,33333 π radiano, porque ele não é trabalhado, você normalmente não encontra mesmo. Claro que, se eu estou ensinando uma fórmula e não pela regra de 3, eu vou ter que ensinar uma fórmula oposta, que é quando você tem uma medida em radiano e quer encontrar essa medida em grau. Você vai seguir o mesmo princípio, tá? E aí você vai ter uma fórmula que é diferenciada. Qual é a fórmula? É essa daí, onde você tem π radiano vezes 180. Quer dizer o seguinte, você tira esse π radiano, tira mesmo, ele desaparece de vez, e no lugar você bota o valor que você estava calculando. O que você está calculando? 1/6, tá? Multiplica pelo número de cima, divide pelo número de baixo, 1 vezes 180, 180 dividido por 6 dá 30 graus, e é isso que você tem. Então lembre-se, são duas fórmulas de grau. Para radiano, você tira o π radiano e bota 180 no lugar. De radiano para grau, você pega a medida e divide por 180. Simplificando, não faz o cálculo até chegar ao número com vírgula. Não pode, tá certo, gente? Fique então claro para vocês. Não se percam, tenham sempre atenção. Divide por 180 se for de grau para radiano, multiplica por 180 se for de radiano para grau.
Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!